Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais um encontro do Círculo Ludovico. Círculo Ludovico, para quem não conhece, no último sábado de todos os meses do ano, sempre às 13 horas, eu faço um encontro comentando um livro que eu escolho, que eu seleciono. Ultimamente eu estou optando por pegar o lançamento do mês. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do mês de janeiro, o livro do mês de janeiro no Clube Ludovico, que é essa preciosidade aqui. Para o Novo Intelectual, a filosofia de Ayn Rand, vou falar sobre esse livro. E repercutindo o livro do mês no Clube Ludovico, exatamente a ideia do Círculo Ludovico é que os livros, uma vez que vocês assinam o clube, que o livro não fique parado lá na prateleira, lá na estante, né? Livro, ele tem que ganhar vida, e ele só ganha vida quando você o manuseia, quando você o pega, quando você o coloca diante dos olhos, e a ideia é exatamente essa. Boa tarde, gente, boa tarde. Obrigado por estarem aqui. Eu fiz um convite muito incisivo a todos vocês, exatamente porque eu sei que vocês vão apreciar a ideia desse livro. Eu disse em algum momento, durante a divulgação que nós já fizemos, Clube Ludovico e eu sou uma espécie de embaixador do Clube Ludovico, eu disse que é um dos lançamentos mais importantes da história do clube. Até se vocês olharem aqui, o Clube Ludovico já lançou alguns livros da Ayn Rand, fazendo um trabalho extraordinário de disponibilizar esses livros em língua portuguesa, em versões luxuosas, né? Ó, Ayn Rand, A Voz da Razão, A Virtude do Egoísmo, Objetivismo, Capitalismo, Filosofia, Quem Precisa Dela. São obras seminais dessa autora. E agora, mais esse volume aqui, para o Novo Intelectual. Além de tudo, eles são belíssimos. Além de extraordinários, eles são muito bonitos. Pois bem, fica um convite a todos vocês, assinem o clube. Se vocês olharem o valor mensal, vocês vão ver que vocês estão adquirindo todos os meses um livro que você pagaria um valor mais alto nas livrarias, se ele estivesse lá, e você vai fazer uma extraordinária coleção de livros bem interessantes na sua biblioteca, e eu ficarei aqui sempre repercutindo os livros do clube, trazendo um comentário adicional sobre as obras. Inclusive, mês passado, nós fizemos sobre o nazismo, Nietzsche e o nazismo, não sei cadê ele, estava por aqui. Já fizemos comentários aqui sobre diversos outros livros. Salvo engano, a gente já fez aqui, eu já estou nessa parceria fazendo leituras comentadas, acho que uns 5 meses, 4 meses, enfim. Vamos que vamos, vamos que vamos. É isso. O clube, realmente, eu digo que eu não associaria a minha imagem a uma coisa que não fosse excelente e com a qual eu me identificasse plenamente. Então, assinem. O QR Code está sempre aqui na tela, depois você mira aí o seu celular, www.clubeludovico.com.br, e usem o cupom Xavier Convida. Vou até colocar aqui para vocês, cupom... Olha só que loucura, hein? Olha só que loucura, que coisa maravilhosa. Nós temos um quadrinho aqui, cupom Xavier Convida. Esse é o cupom. Lá no plano anual, vocês vão ter um desconto bem legal com o Xavier Convida. Beleza? Pessoal, feitos os comentários iniciais, feita a divulgação do clube, boa tarde a todos vocês. O seguinte, esse livro, para o Novo Intelectual, é um livro publicado pela Ayn Rand em 1961. E o que acontece é que
muitas pessoas já estavam perguntando a Ayn Rand se ela era uma romancista ou se ela era uma filósofa. E exatamente no prefácio, ela vai dizer: eu sou ambas as coisas. Eu sou uma romancista e sou uma filósofa. Eu não consegui separar uma atividade. Não apareceu para você? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá, Xavier convida. Eu não sei se está aparecendo direitinho aí, mas de qualquer maneira eu vou colocar aqui para vocês. Voltou? Eu vou colocar aqui para vocês. Xavier convida. É o cupom. Tá aí. Xavier convida. Lá no plano anual do clube vocês vão ganhar um desconto bem legal. Então ela responde: eu sou ambas as coisas. Por quê? Porque no meu romance ou nos meus romances, eu tive que desenvolver uma filosofia que os fundasse. Ela comenta nesse livro aqui, Para o Novo Intelectual, ela diz o seguinte: alguns romancistas vão descrever aspectos da vida humana, vão descrever uma determinada história a partir de uma filosofia já existente, a partir de uma reflexão filosófica que já está instalada. Eu, Ayn Rand, como eu não identifico o meu posicionamento com as filosofias existentes, essas filosofias que estão circulando, eu tive que desenvolver uma filosofia própria, a que denomino objetivismo. Então, aqui em 1961, quando ela publica essa obra, ela está, assim, inclusive, começando a dar nome a essa filosofia. Então ela diz: eu vou chamar essa filosofia de objetivismo, e os motivos vão ser explicados durante o livro, e os meus romances já estão fundados nessa filosofia que agora eu nomeio. O objetivismo. Então lá no prefácio, ela diz assim: este livro é destinado àqueles que desejam assumir a responsabilidade de se tornarem os novos intelectuais. Ele contém as principais passagens filosóficas dos romances dela e apresenta um esboço de um novo sistema filosófico. O que a Ayn Rand está fazendo em 1961? Ela está começando a desenhar a sua filosofia para além dos romances, ou seja, dando um salto da linguagem romanceada, que nós vamos encontrar na Nascente, na Revolta de Atlas, We the Living, né, Nós os Vivos, ou como a tradução que você preferir. Ela está pegando ela está saltando dessa linguagem do romance para uma linguagem de prosa filosófica propriamente dita. E esse é o primeiro movimento que ela faz nesse sentido, tanto que ela logo depois, 3 ou 4 anos depois, ela publica esse daqui, que é A Virtude do Egoísmo, a virtude que eu já fiz leituras comentadas aqui com vocês, e várias, lá dentro do ISDL, do Instituto Sociedade da Lanterna, nós temos leitura comentada, enfim. Nesse livro aqui, você já tem mais a sedimentação dessa filosofia, nesse A Virtude do Egoísmo, que também foi publicado pelo Clube Ludovico. Aqui, ela vai dizer: eu estou oferecendo um esboço dessa filosofia. Estou oferecendo os primeiros movimentos não romanceados dessa filosofia. E é uma pedrada. Eu separei aí algumas páginas para vocês, para que a gente tenha uma noção do que está em jogo. E por que eu sou um defensor? Por que eu sou um apologeta da filosofia de Ayn Rand? Por que eu gosto tanto da filosofia de Ayn Rand, mesmo sendo um homem que teve o seu entendimento cultivado especialmente pelos filósofos gregos antigos? As pessoas falam assim: nossa, Denis, mas você é um estudioso de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, né? Então, quando você fala de Ayn Rand, por que você gosta tanto da filosofia de Ayn Rand? Olha, Ayn Rand é uma filósofa cujos preceitos fundamentais
salva civilizações. Salva civilizações. Ayn Rand é uma defensora radical da razão. Eu tenho feito um trabalho, vai ficar parecendo paradoxal, mas é para brincar. Eu me tornei uma espécie de apóstolo da razão, insistindo sempre que a razão recolocará a civilização em trilhos respiráveis. Se vocês perguntarem a minha opinião, e ninguém está perguntando a minha opinião, eu não acho que nós sejamos muito melhores disso que nós somos, e nem que seremos muito melhores disso que nós somos, enquanto civilização, tá? Eu acho que nós somos, enquanto civilização, seres precários, seres contraditórios, seres absolutamente, ou se não absolutamente, em larga medida desprezíveis. Mas aquilo que nos salva advém de uma reflexão lógica sobre a realidade. E a Ayn Rand, por sua vez, faz isso de maneira extraordinária, como uma defensora de uma vida racional. E aqui, já no capítulo 1, se vocês observarem aí no link da descrição, vocês vão encontrar o texto. Alguém está dizendo aqui, se alguém conseguiu baixar o PDF e conseguir mandar aí pelos comentários, eu nem sei como fazer isso, eu deixei aí um link na descrição, e se você clicar aí, você abre o PDFzinho. Capítulo 1 para o novo intelectual, ela diz o seguinte: quando um homem, uma corporação ou uma sociedade inteira está se aproximando da falência, quando um homem, uma corporação ou uma sociedade inteira está se aproximando da falência, há dois caminhos que os envolvidos podem seguir. Dois caminhos que os envolvidos podem seguir. Podem evadir a realidade de sua situação, fazer de conta que não é bem assim, e agir com base em uma conveniência frenética, cega e imediatista, não ousando olhar para o futuro, desejando que ninguém revele a verdade, mas esperando desesperadamente que algo, de alguma forma, os salve. Ou podem identificar a situação, verificar suas premissas, descobrir seus ativos ocultos e começar a reconstruir, começar a trabalhar. Então aqui, nós estamos diante de duas situações inafastáveis. Eu acho muito pouco provável que um de nós aqui, no século XXI, em 2026, olhemos para o que está acontecendo para o mundo e não dissesse assim, puxa, não, a gente não está em crise, nós estamos, a sociedade não está em crise, nós sabemos exatamente para onde nós estamos rumando, nós sabemos exatamente para onde estamos indo. Eu acho que nós não concordaríamos com essas premissas, ou com essas alegações, pelo menos. Acho que todos nós percebemos aqui, e grandes pensadores no passado já chamaram atenção para isso, no passado recente, nós fizemos avanços técnicos extraordinários, Olha que coisa linda isso daqui, gente. Eu estou transmitindo ao vivo da minha casa para vocês, usando um celular, um computador, livro na mão, no conforto da minha casa, ar-condicionado. Aqui eu posso falar com o mundo. Mais um pouco eu ligo uma tecla aqui, o que eu falo em português já sai em inglês para os americanos, já sai em japonês para os japoneses. Tecnologia, técnica, eu sinto uma dor de dente. Eu sou de uma época que meu avô, com quem eu convivi por anos, ia fazer tratamento de dente. Tratamento dentário era você matar a cárie sufocada com um algodãozinho que tinha um remedinho, que você tinha que ficar indo lá trocando para matar a cárie, para depois fazer uma obturação. Um sofrimento desgraçado. Isso quando a primeira solução não era arrancar tudo, e às vezes, por falta de anestesia no lugar, o sujeito tomava cachaça para aguentar a dor de arrancar um dente na bruta. Olha hoje, você coloca um óculos 3D, gásinho aqui, tal, é quase divertido. Avançamos muito tecnicamente, mas o nosso interior nunca foi tão agitado.
Nunca foi tão pouco investigado ou mal investigado os destinos políticos, individuais, para os quais nós estamos rumando. Isso nunca foi tão complicado. Então, avançamos muito tecnicamente, mas enquanto seres humanos, moçada, eu entro nas redes sociais frequentemente. Isso não deveria acontecer. Eu celebro a minha vasectomia. Eu saio daqui e comento com a Bárbara. Amor, viva a minha vasectomia. Mas isso não deveria ser assim. Quer dizer, eu não deveria me envergonhar a esse ponto de viver nesses tempos, viver nesse mundo que nós criamos. Agora, o que a Ayn Rand está dizendo está em nossas mãos esse processo de construção. Ou nós vamos evadir a realidade, fazer de conta que nada está acontecendo, que algum salvador virá para nos redimir. Não virá. Não virá. Se nós não nos salvarmos, nós estamos lascados. Ou nós olhamos para a realidade na sua dureza como ela é e resolvemos os nossos problemas. E ela diz no segundo parágrafo: os Estados Unidos, a referência dela aqui são os Estados Unidos, e a Ayn Rand foi uma profeta desgraçadamente fecunda. Ayn Rand olhava para os Estados Unidos e dizia: esse país é um bastião da liberdade, temos que lutar por ele. Mas já em 1961, ela olha para o que estava acontecendo com os Estados Unidos, e se ela olhasse hoje para os Estados Unidos, ela só diria assim: eu avisei. Eu avisei, vocês não acordaram. Vocês leram, mas não absorveram, não trouxeram para a vida. Os Estados Unidos, no momento, estão seguindo o primeiro caminho, de evadir da realidade. O acinzentamento, o cinismo rançoso, a cautela descompromissada, a evasão culpada de nossas vozes públicas sugerem a mesma atitude dos cortesãos na história. As roupas novas do imperador, que professavam admiração pelas roupas inexistentes do imperador, tendo aceitado a afirmação de que qualquer um incapaz de as ver era, no fundo, moralmente depravado. Entende? O imperador está nu, o rei está nu. Quem é que vai apontar e vai dizer o rei está nu? Você não encontra mais pessoas dispostas a fazer isso. Você não encontra mais pessoas dispostas a apontar para a dureza da realidade. E a Ayn Rand diz: deixe-me ser a criança da história e declarar que o imperador está nu, ou neste caso, que os Estados Unidos estão culturalmente falidos. Mas não são os Estados Unidos. Boa parte do mundo está culturalmente falida. O Brasil está culturalmente falido. Outro dia, há coisa de 2 dias, eu zapeando televisão, eu falei para a Bárbara, eu falei: amor, eu tô sentindo um asco de ver essas coisas, porque é tudo tão baixo nível. Eu acho que era uma competição de calouros cantando alguma coisa. Cara, os cantores não cantam nada. Os artistas não pintam nada que faça sentido. Olha para as casas que nós estamos construindo. Tem um post rolando nas redes sociais que ele é uma facada no meu coração, que mostra, inclusive, esses captadores de água da chuva, um negócio lindíssimo. Aí mostra os de hoje, mostra as fachadas das casas. Eu não vou nem para o mundo antigo, não. As fachadas das casas dos nossos avós, anos 30, anos 40, as cores, as diferenças culturais transmitidas pelas fachadas da casa, o acolhimento da casa. Hoje você entra num condomínio, são várias caixas de fósforos, sem vida, sem cor, sem personalidade. É tudo insípido, inodoro, incolor. Claro que nós estamos numa crise evidente.
de falta de gosto, de falta de grandeza, de falta de visão de legado. O imperador está a democracia está em crise no mundo todo. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, dos quais Ayn Rand fala. Um país conduzido... Desculpa, aqui eu não quero marcar uma posição de natureza partidária, mas conduzida por reflexos tirânicos, coletivistas, à esquerda e à direita. À esquerda e à direita. Mas quem salva, portanto? Como é que a gente consegue sair desse imbróglio? Em qualquer último parágrafo da página 11, em qualquer período da história, uma cultura deve ser julgada por sua filosofia dominante. E quem está acompanhando o Círculo Ludovico, quando nós falamos no livro do mês passado, que é sobre Nietzsche e o nazismo, o Hickens, que é o autor, ele fala assim, por que o nazismo se impôs na Alemanha dos anos 20, 30? Ele vai dizer assim, vocês podem falar que foi crise financeira, econômica, vocês podem falar que são diversos fatores históricos, vocês podem falar que foi por causa do pacto pós-guerra, de Versalhes, que humilhou os alemães, nada disso explica a ideia do nazismo. O Stephen Hicks comentava no livro do mês passado. Nada disso, ele vai dizer assim, o que faz com que o nazismo tenha a força que teve na Alemanha é a sua filosofia. É a sua filosofia. Nós, sabendo ou não sabendo, nós somos movidos pela filosofia do nosso tempo. Qual é a filosofia do nosso tempo? Pela tendência predominante de sua vida intelectual expressa na moralidade, na política, na economia e na arte. Por que nós viajamos do Brasil para a Grécia, em março agora, daqui a pouco mais de um mês, estamos indo com a segunda turma do ISDL para a Grécia. Por que a gente sai daqui? Por que a gente se incomoda em sair do Brasil, pegar horas e horas de voo, ir lá para Atenas para ver ruínas, pedras no chão, para ver estátuas? Porque quando a gente olha para essas coisas, a gente não está olhando para algo inanimado, nós estamos olhando para um modo de pensar. Nós estamos olhando para uma filosofia de um tempo que merece a nossa admiração. Quando você olha para a Acrópole, construída por Péricles, ele falava, vou ter que gastar dinheiro com isso por um motivo muito simples. Eu quero que quando no futuro olhem para isso daqui, entendam a grandeza dos atenienses. E a primeira vez que eu vi a Acrópole, eu estava no alto de um hotel, um mirantezinho de um hotel, eu quase caí de joelhos. Dá para entender a grandeza de um povo pelas suas obras. Daqui a 2000 anos, quando olharem para o Brasil, quando olharem para o mundo que nós estamos construindo hoje, o que hão de pensar? O que hão de pensar? Os intelectuais profissionais são a voz de uma cultura e são, portanto, seus líderes, seus integradores e seus guardiões. A liderança intelectual dos Estados Unidos entrou em colapso. Vocês querem que eu fale sobre Brasil? Sobre liderança intelectual no Brasil? Quem exerce a liderança intelectual no Brasil hoje? Quais são os intelectuais públicos? É só desgraça, é só lixo. É só lixo coletivista. É só negação dos fatos. É só irracionalidade. É o que você encontra nos intelectuais públicos que têm mais mídia. Enfim. Esses são os guardiões das nossas virtudes, das nossas excelências e dos nossos valores. O que nós temos? Suas virtudes, seus valores e seu enorme poder estão espalhados em um subterrâneo silencioso e permanecerão privados, subjetivos e historicamente impotentes, se não encontrarem expressão intelectual. Eu tenho uma querida amiga que tem uma presença muito forte nas redes sociais,
Aliás, eu devo a minha presença nas redes sociais a ela, a Lara Nesteruk, e ela brinca, uma vez a gente fez uma live, há uns bons anos, ela falou assim, Denis, você é aquele tipo de pessoa que os outros vão valorizar quando você morrer. Porque daí vão entender esse desespero seu por essas coisas. Olha aqui, ó, aforismos para efêmeros, vamos tentar ter uma vida racional. Aí fica lá, todo dia 5 da manhã sobe um vídeo no YouTube para falar, gente, olha para os fatos, olha para a realidade, abandona o misticismo, abandona esse negócio, isso não é resposta para ninguém. E aqui eu não estou falando de dimensão religiosa, eu estou falando de misticismo como respostas que não são respostas. Respostas que são auto-engano. Parem de mentir para vocês mesmos. É simples assim. Entendam. Há dificuldades envolvidas em não mentir para você. Mas, cara, a vida ganha outros contornos. E daí o que nós estamos construindo para os pósteros? Mentindo para nós mesmos o tempo inteiro, esperando a salvação de alguém. Nesse Brasil aqui, é assim, o sujeito outro dia, eu estava até comentando, não lembro com que amigo foi, você viu essa? Um cantor sertanejo, aquele Zezé de Camargo, entrou numa disputa de natureza política com o SBT. Aí, no outro dia, ele falando assim, eu não vou lá porque vocês receberam gente da esquerda, não sei o que, não sei o que. Só que ele se esqueceu que no Brasil, essa pocilga, as TVs funcionam por concessão estatal. Então, o que leva a fazer com que os donos de TV tenham que ensaboar as figuras políticas. O pai das meninas que assumiram o SBT tinha um quadro na televisão, no SBT, que era A Semana do Presidente. Mostrava aqueles presidentes mais desgraçados que nós tivemos na nossa história inteira. O presidente fulano de tal, hoje defecou, urinou no urinol, recém-inaugurado, não sei o quê. Ó, hino nacional. Aí os caras falam, porque você recebe não sei quem. No outro dia tinha uma campanha, Zezé presidente do Brasil. Tô falando sério. Tô falando sério. Cara, é de matar, velho. É de matar. Como que brasileiro gosta de ser trouxa? Por quê? Irracionalidade. Irracionalidade. Esse ano de 2026 vai ser uma desgraça, porque já está todo mundo atrás do próximo Salvador, que obviamente não virá. Pode colocar quem vocês quiserem, não vem dali a salvação. Vou te falar. Primeiro parágrafo da 12. A falência é definida como o estado de estar no fim de seus recursos. Quais são os valores ou recursos intelectuais que nos são oferecidos pelos atuais guardiões de nossa cultura? Me respondam vocês. Quais são os valores ou recursos intelectuais que nos são oferecidos pelos atuais guardiões de nossa cultura? Na filosofia nos ensinam que a mente do homem é impotente, ela criticando a filosofia do tempo dela e de período anterior. Nos ensinam que a mente do homem é impotente, que a realidade é incognoscível, que a realidade em si não pode ser conhecida. Aliás, a Rand, nesse sentido, bate muito duro em Immanuel Kant. Kant, para ela, é um filósofo a ser desprezado, porque o Kant vai dizer que a realidade enquanto tal é uma coisa em si que não pode ser conhecida, que toda vez que nós abordamos a realidade, nós abordamos a realidade na perspectiva de alguém que joga sobre a realidade um olhar e não na realidade propriamente dita. Então, em si, para Kant, a realidade é incognoscível. Rand vai dizer, esse cara enlouqueceu? A realidade é aquilo que eu posso conhecer dela dentro dos meus limites cognitivos, e é isso, não quer dizer que ela seja incognoscível. Que o conhecimento é uma ilusão e a razão uma superstição. Na psicologia,
nos dizem que o homem é um autômato indefeso, determinado por forças além do seu controle, motivado por uma depravação inata. Na literatura, nos apresentam uma fila de assassinos, dipsomaníacos, dipsomaníaco é o alcoólatra, viciados em drogas, neuróticos e psicóticos como representantes da alma do homem. E somos convidados a identificar a nossa própria alma entre eles, com as assertivas beligerantes de que a vida é um esgoto, uma trincheira ou uma corrida de ratos, com as injunções chorosas de que devemos amar tudo exceto a virtude e perdoar tudo exceto a grandeza. Então, Rand não perdoa ninguém aqui. Ela está dizendo, olha, quando eu olho para a psicologia do meu tempo, quando eu olho para a filosofia do meu tempo, quando eu olho para a arte do meu tempo, quando eu olho para a política do meu tempo, para a literatura do meu tempo, eu falo, cara, que tipo de homem nós estamos descrevendo nesses elementos? Nesses elementos. Que tipo de homem nós estamos descrevendo? Será que nós não podemos ser mais do que isso? Será que os guardiões do intelecto não podem mais apontar soluções mais interessantes? Ah, prof, mas que exemplo mais vulgar desse sertanejo? Pois é, mas eu preciso de falar do tamanho da vulgaridade da vida política brasileira? Se vocês quiserem, eu cito os políticos mesmo. Ou a gente tem alguma grandeza na vida política brasileira e eu que estou bêbado? Eu que sou o dipsomaníaco. Na política, nos dizem que os Estados Unidos, o maior, mais nobre e mais livre país da Terra, são política e moralmente inferiores à Rússia soviética, a ditadura mais sangrenta da história, e que nossa riqueza deve ser doada aos selvagens da Ásia e da África, com desculpas pelo fato de que nós a produzimos enquanto eles não. Ela está dizendo, escuta, vocês enlouqueceram. Vocês enlouqueceram. Eu entro no mundo dos podcasts que recebem figuras aí para dar views. Os caras falam assim: nossa, Denis, você tinha que participar de debates com certas figuras nos podcasts. O problema de você entrar dentro de uma pocilga para debater com o porco é que a única coisa que você pode ganhar é se chafurdar na lama. E os caras estão lá falando claramente de não, como que a vida submetida ao ditador certo é muito melhor. A vida, quando você entrega a sua liberdade para o ditador certo, não. Quem vai ser o próximo mandante? Quem vai conduzir a massa do gado para fora do abate? Ninguém está dizendo que você não precisa viver como um gado. É que tipo de gado você quer ser. Sério, moçada. Sério. Século XXI, ano 2026. Olha, vocês não acham que a vida sob um regime comunista não pode ser muito melhor? Mas tem demência? Tem demência? É doente? Cara, não aprende nada com a história, não aprende nada com um mínimo de conhecimento sobre a natureza humana. Se observarmos os intelectuais modernos, nos deparamos com um espetáculo grotesco de características como incerteza militante, cinismo cruzadista, agnosticismo dogmático, humilhação exibicionista e depravação moral autojustificada, numa atmosfera de culpa, pânico, desespero, tédio e evasão generalizada. Está descrevendo hoje. Escreveu em 1960. Está descrevendo agora. Se isso não é estar no fim dos recursos, então não há mais para onde ir. Depravação moral autojustificada.
Último parágrafo da 12. Todos parecem concordar que a civilização está enfrentando uma crise, mas ninguém se preocupa em definir a natureza dessa crise. Ninguém se preocupa em definir a natureza dessa crise. Por que nós estamos em crise? Por que a democracia está em crise? Por que a cultura está em crise? Por que as manifestações musicais viraram o que viraram? Por que a arte pictórica contemporânea virou o que virou? Por que a dança contemporânea virou o que virou? Por quê? Se a gente não entende por quê, a gente não entende as melhores soluções, as melhores saídas. Descobrir a causa, assumir a responsabilidade de formular uma solução. Em tempos de perigo, uma cultura moralmente saudável reúne seus valores, sua autoestima e seu espírito de cruzada para lutar por seus ideais morais com plena e justa convicção. Mas não é isso que vemos hoje. Se perguntarmos aos nossos líderes intelectuais quais são os ideais pelos quais devemos lutar, a resposta deles é uma poça pegajosa de xarope rançoso, de chavões benevolentes, generalidades apologéticas, sobre o amor fraternal, progresso global, prosperidade universal à custa dos Estados Unidos. Tão insonsa que nem uma mosca morreria por isso, muito menos nele. Pegue aí os nossos líderes intelectuais. Esses que dão diariamente entrevistas nos jornais, nas mídias, que têm trânsito livre nos estúdios de TV aberta. Quais são as soluções que essa gente propõe? São soluções que nunca solucionaram nada em lugar nenhum. Ai, olha, a gente tem que se amar. Eu só sei isso, que a gente tem que se amar. Tá, ok. E? Vamos lá. Medidas que nós devemos tomar. Tipo de processo formativo que nós devemos ter. Não, olha, a gente tem que curar antes as feridas da alma de todos aqueles que sofrem e sofreram no curso. Sério. É isso, então. Como é que ela chamou aqui? Incerteza militante, cinismo cruzadista, depravação moral autojustificada. Se perguntarmos aos nossos líderes, tararara, já falei. Primeiro parágrafo da 13. Um dos erros trágicos dos Estados Unidos é que muitas de suas melhores mentes acreditam, assim como no passado, que a solução é tornar-se anti-intelectual e confiar em algum tipo de sabedoria popular. Confiar em algum tipo de sabedoria popular. Isso é a receita da tragédia. Ouvir o homem médio. Ai, Denis, lá vem você com a sua aristocracia intelectual. Óbvio, é o que vai nos tirar de um buraco, nos tirar a todos de um buraco, inclusive o homem médio. Como é que o Ortega y Gasset chama lá? O homem massa. Temos que... Cara, eu quero morrer, velho. Temos que ouvir mais as pessoas sobre os caminhos que nós temos que seguir enquanto sociedade. Não temos não. Não temos não. Para de ouvir o cidadão médio
que é pouco mais do que um pobre coitado boçal que nunca encostou num livro na vida, que não tem condições nem critérios para compreender minimamente as complexas dinâmicas da vida em sociedade. O cara nem sabe mais ou menos como é que faz para uma água ferver para passar o café dele. Ele custa conseguir sacar um auxílio na boca do caixa, ele precisa de ajuda. Vamos ouvir para nos salvar. Puta que pariu, moçada. É ouvindo o povo que nós vamos encontrar a solução do mundo. Não! É aí que nós vamos cavar um buraco do tamanho do cosmos. Os caras saem fazendo pesquisa assim. Para o brasileiro, passa na praça e fala assim: o que você acha da democracia brasileira? Ah, eu acho bom, acho bom. É bom, né? Viva a democracia. Como é que o senhor define a democracia? O sujeito defeca na calça. Não sabe o que está falando. Nós temos protestos aqui à direita e à esquerda. Se você passar com o microfone perguntando assim, você sabe exatamente pelo que você está lutando aqui? Ou você diz que está lutando? Ah, pela liberdade, né? Pela liberdade. Em que sentido você está lutando pela liberdade? Ah, nós tem que ser livre. Foda, cara, foda. Nós não temos que nos tornar anti-intelectuais. Nós não temos que nos tornar anti-intelectuais. Ah, eu tenho que ser um pensador do povo. O que é um pensador do povo? Um pensador, por nota distintiva, ele pode ser para o povo, mas ele não é do povo, no sentido de que vai extrair do povo o conhecimento necessário para articular as melhores soluções. Nós precisamos de vida intelectual, que sumiu até das universidades. A vida intelectual sumiu até dos centros acadêmicos, que deveriam ser excelências no debate intelectual de soluções da vida prática. Chega dessa ideia de sabedoria popular. Nós precisamos do oposto. O que precisamos com mais urgência é reconhecer o imenso poder e a importância crucial das profissões intelectuais. Eu, quando resolvo perder peso, eu não pergunto para o pipoqueiro da praça qual que é. Eu procuro a Renata que está aqui. Quando eu resolvo fazer uma cirurgia para tirar... O que eu tirei aqui outro dia, amor? Não foi o meu sexo, não? Como é que chama? A vesícula. Hoje eu vou tirar a vesícula. Eu fui consultar quem? Um mecânico de carro? Não. Olhei lá, falei assim, como é que é? Onde esse cara foi formado? Ele estudou onde? O que ele fez aqui? Ele é bom nisso? O cara vai furar meu abdômen, né? Nós precisamos valorizar quem está se dedicando seriamente à apreensão da realidade como é. E que traz os argumentos mais ajustados. Chega de delírio irracional, moçada. Chega de delírio irracional. Chega de psicose coletiva. Na boa. Uma cultura não pode existir sem um fluxo constante de ideias e sem as mentes alertas e independentes que as originam. Você sabe quando eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho? Quando eu sou odiado por todos os coletivistas, de todos os espectros políticos e toda a vida intelectual coletivista. Essa gente, quando me odeia, eu falo, é isso que eu tenho que fazer, por mais que custe. Não pode existir sem uma filosofia de vida, sem aqueles que a formulam e a expressam. Porque ninguém está fazendo isso daqui por mal. Você acha que a Ayn Rand queria o mal das pessoas? Como eu vejo por aí, falando sobre ela, assim. Não, essa mulher era uma fascista enrustida, queria que o pobre sofresse. Você acha que eu quero isso?
Você acha de verdade que eu quero que as pessoas, que o homem comum lá, passe o que ele passa no Brasil? Eu frequentemente vou a São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, e vejo o que é a cidade mais rica do Brasil, imersa em pobreza, miséria, violência, sujeira, cinza. Claro, com as coisas maravilhosas que eu posso encontrar lá, mas você tem que sair garimpando, porque você não consegue andar direito, porque é tudo esquisito. Você acha que eu quero as pessoas sofrendo daquele jeito, morando empilhadas uma em cima da outra, de qualquer maneira? Não quero, não. Quais são as melhores soluções? A crise é de paradigma. A crise é de modelo inspirador. Nós não podemos normalizar, naturalizar o que é desgraça. Um país sem intelectuais é como um corpo sem cabeça. E dependendo dos intelectuais que tem, é um corpo humano com a cabeça de um bode. E é exatamente essa a posição dos Estados Unidos hoje. Imagine em Brasil. Nosso atual estado de desintegração cultural não é mantido e prolongado pelos intelectuais em si, mas pelo fato de que não os temos. Você sabe quem eles vão ouvir sobre a vida política nacional? Com todo respeito nas suas respectivas áreas que eu tenho a essas pessoas, o menino Neto lá, que nem é menino, é um velho já, Felipe Neto, cuja maior realização foi mergulhar numa banheira de chocolate. Anitta, o Zezé de Camargo, são os intelectuais do nosso tempo. Você sabe quem fala de ciência, de evidência científica no nosso tempo? Qualquer médico retardado que tenha 1 milhão de seguidores, que está lá falando sobre besteira atrás de besteira, mas cuja sabedoria está escorada naquilo que ele, inclusive, pode comprar, número de seguidores. Não, mas a ciência apoia isso que você está dizendo? Não, aqui, ó, tem um artigo aqui, aí o imbecil, que mal é alfabetizado, fala assim, não, ele citou, inclusive, um artigo científico. Meu filho, você não sabe nem o que é um artigo científico, você não sabe nem de onde sai um artigo científico, você não sabe nem o que é uma revista predatória. Nós tivemos uma pandemia agora há poucos anos, inventaram uma suposta droga para combater a doença, que foi todo o debate nacional, que virou um debate político, surgiu de um artigo científico que depois foi desmentido, um único, publicado numa revista predatória, que depois foi desmentido. Vocês entenderam? Eu vou repetir o que eu falei. Nós tivemos um grande debate nacional sobre uma suposta substância que tratava de outras coisas para tratar de uma pandemia. E todo esse embate, todo esse embate teve origem num único artigo científico de um cientista fanfarrão que publicou e depois teve que desmentir que o artigo não tinha embasamento metodológico nenhum. Cara, é de... médicos célebres nas redes sociais, porque médico não é cientista, célebres nas redes sociais, falando lixo, e as pessoas atrás. Afinal de contas, tinha lá um artigo científico. Ayn Rand, 1960, falando, cara, o grande problema dos Estados Unidos é que a gente acabou com a nossa vida intelectual. Quem são os intelectuais norte-americanos dos anos 60? Quem são os intelectuais brasileiros do começo do século XXI? Quem são os intelectuais públicos? A maioria dos que hoje se apresentam como intelectuais são zumbis assustados,
encenando uma farsa num vácuo criado por eles mesmos, que admitem sua abdicação do reino do intelecto ao abraçarem doutrinas como o existencialismo e o zen budismo. Sim, porque de fato você vai ter que deslocar o eixo de compreensão para uma salvação no além-mundo. No além-mundo. Ela certamente cita aqui, em especial, o caso do existencialismo zen budismo, que eram trends, eram modinha nos Estados Unidos dos anos 60. Depois de décadas pregando que a marca registrada de um intelectual consiste em proclamar a impotência do intelecto, depois de muito tempo fazendo isso, como fazem hoje na universidade brasileira, olha, isso aqui, você tem a evidência de que isso aqui funciona, você tem essa evidência de que isso daqui não funciona. O resultado melhor para todos nós, vem daqui. O resultado pior para todos nós vem daqui. Mas essa é a ideologia que você defende? Então vamos pela ideologia que você defende. Aí o resultado é aquela desgraceira. Meu Deus, o que deu errado? Deu errado, porque todo mundo sabia que isso aí. Se você tiver 2 neurônios funcionantes, e se você for intelectualmente honesto, parar de bobagem, você vai saber que isso aqui ia dar errado mesmo, não tem como dar certo. Não, mas na verdade é porque isso só pode dar certo a 40 graus Celsius, quando estiver ventando norte e sul, 10 km por hora, e não estava 39 graus, estava ventando sul-norte. Pô, moçada, nós somos seres humanos do século XXI, não há mais desculpas para certas coisas, não há mais desculpas para sermos imbecis nesse grau. Nesse grau, não precisamos mais ser. Esses zumbis modernos ficam atônitos com o fato de terem conseguido, que são impotentes para reacender as luzes da civilização que eles mesmos extinguiram, que são impotentes para deter o avanço triunfante do bruto primordial que eles libertaram. Foram esses intelectuais modernos que libertaram em ar triunfante esse bruto primordial, que está para todos os lados, que está nas mídias, que está nas artes, que está na cultura, que está na universidade, que não tem resposta para dar àquelas vozes da idade das trevas que se gabam de que a razão e a liberdade tiveram a sua chance e falharam, e que o futuro, assim como a longa noite do passado, pertence mais uma vez à fé e à força. E aqui ela começa a estabelecer um argumento forte, tomando esses 2 elementos como muito complicados para uma vida em sociedade. Guardem aí as suas susceptibilidades pessoais no bolso, porque agora a gente está falando de filosofia, depois você concorda ou discorda aí no recesso da sua casa, mas aqui nós vamos ouvir a filósofa, o que ela está dizendo. Se todos os fabricantes de locomotivas de repente se tornassem irracionais e começassem a fabricar carroças cobertas, ninguém aceitaria a alegação de que isso é uma inovação progressista ou que a locomotiva fracassou. E muitos homens ocupariam o vácuo industrial para retomar a fabricação de locomotivas, entendeu? De repente, assim, você tem lá os caras, os produtores de locomotivas. Lembremos que a Ayn Rand está nos Estados Unidos dos anos 60. Aí, de repente, o sujeito para, assim, deu uma pirada, falou assim, eu vou parar de fabricar locomotiva e vou começar a fabricar carroça coberta. Todo mundo ia olhar para esse cara e dizer assim, pirou! Pirou! E alguém já ia entrar no lugar já para resolver os problemas ali. Opa, peraí, surgiu aqui uma baita oportunidade. Mas quando isso acontece na filosofia, quando nos oferecem o Zen budismo, seus equivalentes, como a última palavra do pensamento humano, quando as pessoas são irracionais no mundo da filosofia, ninguém até agora decidiu ocupar o vácuo intelectual para retomar o trabalho da mente humana. A gente continua tentando voltar para os gregos.
alguns dos gregos, inclusive, a Ayn Rand nem vai considerar nesse sentido. Ela abre lá uma concessão para Aristóteles. Mas veja, o cara pira em falsas filosofias absolutamente irracionais, ilógicas, insensatas. É a marcha da insensatez. E as pessoas acham normal. Não, tem que respeitar. Não, claro, tem que respeitar. Mas pode chamar de imbecilóide, não pode? Pode. O respeito não passa pela concordância. Fala, velho, sério. Assim espera-se agora que a nossa grande civilização industrial opere ferrovias, linhas aéreas, mísseis intercontinentais e estoque de bombas de hidrogênio sob a orientação de doutrinas filosóficas criadas por e para selvagens descalços que viviam em buracos de lama, arranhavam o solo em busca de um punhado de grãos e agradeciam às estátuas de animais disformes que eles adoravam como superiores ao homem. Vocês já viram aquele meme? Seres humanos do século XXI, meus ancestrais, me mandem a sua força e sabedoria. Aí na página 2 tem dois hominídeos assim, meio macacoides, uga, uga, buga, buga, enfiando o dedo no próprio rabo. Aí, não, essa sabedoria ancestral, traga para a minha realidade. Meu filho, meu filho. Historicamente, o intelectual profissional é um fenômeno muito recente. Ele surgiu apenas com a Revolução Industrial. Não existem intelectuais profissionais. Não, cara, é sério, velho. É sério. Vou pegar o meu sangue menstrual e jogar na terra para absorver, e as forças telúricas vão não sei o quê. Que nojo, velho, que nojo. Pra que isso? Qual que é o propósito? Véio? Qual que é o propósito de ser assim, grotesco? Então, o intelectual profissional, ele é um pouco mais recente. Essa ideia de viver do próprio intelecto, isso é do período moderno. Não existem intelectuais profissionais em sociedades primitivas e selvagens. Existem feiticeiros. E aqui ela vai usar feiticeiro como um termo técnico. Não havia intelectuais profissionais na Idade Média, havia monges em mosteiros. Na era pós-renascentista, antes do nascimento do capitalismo, os homens do intelecto, os filósofos, os professores, os escritores, os primeiros cientistas, eram homens sem profissão, ou seja, sem uma posição socialmente reconhecida, sem um mercado, sem um meio de sustento. Eu comentei, eu dou tanta aula, eu falo sobre, em tantos lugares que eu não lembro onde eu falei isso, mas eu acho que foi agora, recentemente. Tem uma peça do Bertolt Brecht, que é o Galileu, uma obra de Brecht, Galileu, que é um teatro. E uma vez eu assisti essa peça, aí tem lá pelas tantas, Galileu, imagine, grande pensador, aí ele está conversando com um assistente, assim, e sempre com muitos problemas financeiros, porque exatamente essa ideia era de que esses caras profissionalmente sempre passaram por muitos perrengues. Você não tinha na Grécia Antiga a ideia do profissional pensador, por exemplo. Né? Você tinha alguém que tinha uma condição ou familiar favorável e pensava a respeito. As escolas funcionavam por doações. Então, a ideia do profissional pago do intelecto é muito, muito recente. A Ayn Rand coloca ali no período industrial e é isso mesmo. E aí o Galileu, conversando com o assistente dele, né, nessa peça de teatro, fala assim, cara, o problema é que eu estudei muito a coisa errada. Tipo, estudei pra caramba, sou muito bom, mas eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Quando eu fui fazer filosofia,
Eu tenho certeza, uma das grandes preocupações dos meus pais é, não, beleza, você vai fazer filosofia, mas o que você vai fazer? Vai abrir um consultório de reflexões filosóficas? Sente aí, meu amigo, vamos. Você vai me pagar uma consulta e eu vou ficar aqui lendo Platão com você. Ah, ia ser muito difícil dar certo em larga escala. Muito difícil. Comer placenta. Muito bom. As últimas 3 linhas da 14. As atividades intelectuais dependiam do acaso, de uma herança, ou do favor e do apoio financeiro de algum mecenas rico. Depende, assim, de... Pô, cara, olha, eu gosto muito do trabalho que você faz, eu tenho grana, eu vou colocar grana no que você faz. Outro dia eu fiz aqui um comentário sobre uma obra publicada pelo Clube Ludovico, essa daqui, ó. O Infiel e o Professor, David Hume, Adam Smith e a amizade que moldou o pensamento moderno. Quem é assinante do Clube Ludovico tem acesso à loja do Clube Ludovico, portanto pode adquirir separadamente aquelas obras que foram lançadas antes da assinatura, né? Mas quem assina já recebeu o Infiel e o Professor. Lá pelas tantas, o Dennis Rasmussen, né, que escreveu esse livro, que é uma preciosidade, ele fala que o David Hume, ele conseguiu viver do quê? Desse mecenato e de venda de livro. Porque profissionalmente não existia essa categoria, assim, o pensador profissional. A Zairota está falando, não existiria Marx sem Engels, exatamente, quer dizer, o cara que bancava ali a atividade intelectual. E a riqueza também não era obtida num mercado aberto. A riqueza era adquirida pela conquista, pela força, pelo poder político ou pelo favor daqueles que detinham o poder político. O meu amigo Ludovico está falando aqui. Vão por mim, eu não me associo a coisa que não presta. Assinem o Clube Ludovico, o QR Code está aqui no alto, clubeludovico.com.br, e depois vocês vão me agradecer. É coisa fina, é coisa fina. Os comerciantes eram ainda mais vulneráveis e precariamente dependentes de favores do que os intelectuais. Do que os intelectuais. O empresário profissional e o intelectual profissional surgiram juntos, como irmãos nascidos da Revolução Industrial. Ambos são filhos do capitalismo e, se perecerem, perecerão juntos. Perecerão juntos. A ironia trágica será que eles terão destruído um ao outro. E a maior parte da culpa pertencerá ao intelectual. O que os intelectuais atuais não entendem é que o que eles pregam enquanto ideia dizima a ideia da própria manutenção da existência do intelectual. Vocês podem ver, por exemplo, especialmente a galerinha do Beautiful People. Outro dia tem uma... Eu tenho dificuldade até para dizer que é uma intelectual. Tem uma menina, professora de filosofia do movimento negro, que prega o quê? O fim do capitalismo, o socialismo, as teses coletivistas, porque todo mundo tem que abrir mão de uma porção de coisas pessoais para que todos tenham, etc, etc. Outro dia, moçada, vi na capa de uma revista aí, tipo Vogue, tipo essas revistas assim, entendeu? Que é o ápice do capitalismo, com a roupa da moça, assim, por baixo uns 50 mil reais. Cachês pagos em dólar. Relojão importado. Mas peraí. Como é que é? Você tem um presidente que é exatamente a mesma coisa. Classe média desgraçada, porque vocês têm que optar por coisas mais modestas. Você tem que parar essa coisa de querer tudo. Vamos fazer economia no nosso modo. Precisa de tudo isso? Tá me falando um cara com um relógio de 500 mil reais no punho, que tem uma das maiores adegas de vinhos importados do Brasil e que viaja à custa de dinheiro tirado à força de pagador pobre de imposto para ficar falando pataquada no mundo inteiro. Cara, tem alguma coisa errada. Apoiado por um mundo de professores e intelectuais.
Pô, moçada, é de adoecer, é de adoecer. Eu estou no segundo parágrafo da 15. Com raríssimas e breves exceções, as sociedades pré-capitalistas não tinham espaço para o poder criativo da mente humana, seja na criação de ideias ou na criação de riqueza. Foi a partir da criação do capitalismo, do livre mercado, das relações comerciais voluntárias, que criou-se a possibilidade de uma maior quantidade de pessoas cuidar da própria vida intelectual, oferecer um debate livre de ideias. A razão e sua expressão prática, o livre comércio, eram proibidas como pecado e crime, ou quando toleradas, eram vistas como atividades ignóbeis, sob o controle de autoridades que podiam revogar essa tolerância a seu bel prazer. A gente meio que tá assim. Os caras, o Brasil, para falar do Brasil. Outro dia, o Dada Westphal estava dando uma aula no Instituto Sociedade da Lanterna sobre liberdade e política. Aí ele trouxe números lá. O Brasil, quando você tinha ali o auge da União Soviética, a alíquota de importação do Brasil era muito superior em porcentagem àquela praticada na União Soviética. O protecionismo comercial no Brasil praticado no mesmo período da Rússia soviética, era muito pior. O Brasil, ainda hoje, é um país absolutamente fechado do ponto de vista comercial, do livre mercado, das competições. Eu, quando vou voar daqui para São Paulo, daqui para outro lugar para fazer uma palestra, eu tenho, no máximo, quando tenho 2 companhias aéreas, com preços incrivelmente muito semelhantes. Num país de dimensões continentais. Por que as companhias do mundo inteiro low cost não vêm para cá voar de aviãozinho pequeno, fazer dinheiro, fazer voo regional e não sei o quê? Porque nós precisamos proteger o mercado nacional. Cara, isso é muito louco, velho. Os caras olham para as nossas leis protecionistas e falam assim, o quê? Vocês são loucos. Vocês são um país inviável. Os caras só ficam aqui quando eles têm certeza de lucros exorbitantes, porque do contrário, vão embora, vão para país civilizado. Nesse aspecto, o mais honesto foi Mujica. Podemos não concordar com o coletivismo, mas ele vivia o que pregava e vivia mesmo. Como Mujica, não tem, né? Não tem por aí. Os meus colegas acadêmicos, socialistas, coletivistas, ninguém vai fazer pós-doc fora dos Estados Unidos, fora da Europa. Ninguém vai. Ninguém vai fazer um pós-doc. Ninguém vai fazer um doutorado em território cubano, em território norte-coreano. Ninguém. China não vai. E olha que China é um país todo diferentão, porque ele pegou politicamente, eu sou fechado, mas a China, economicamente, é muito mais aberta do que o Brasil. Muito mais. O capitalismo chinês é um país comunista do ponto de vista político-cultural, é muito mais aberto do que o Brasil. Eu deixo você ficar rico, mas não venha discutir liberdade política comigo. Não temos agora de transporte. Gente, eu moro aqui no Triângulo Mineiro. Uberlândia é uma cidade que daqui a pouco vai bater 1 milhão de habitantes. Uma cidade rica para os padrões brasileiros. Não tem uma linha férrea de trem de alta velocidade me ligando com São Paulo, que eu possa sentar aqui, abrir meu notebook, eu escrevo um livro até chegar em São Paulo. Não. Ou você tem que entrar num ônibus e ir morrendo até aqui, ou pegar uma estrada cara, pagando pedágio daqui até lá, ou você tem que pegar um voo
cujos valores lembram muito um voozinho para a Europa de vez em quando, especialmente se for de última hora. Cara, por que nós somos assim, velho? Essas sociedades eram governadas pela fé e sua expressão prática, a força. Não havia criadores de conhecimento, nem criadores de riqueza, havia apenas feiticeiros e chefes tribais. Essas duas figuras dominam todos os períodos antirracionais da história, quer sejam chamadas de chefe tribal e feiticeiro, monarca absoluto e líder religioso, ou ditador e positivista lógico. Nós estamos no início de 2026. Esse é o ano da grande conversão. Já começamos a gincana religiosa no mundo político. O cara vai ali, toca um tambor no terreiro, depois ele vai para o templo evangélico, fica de joelhos na frente do pastor, ungido, aí depois ele vai para a Aparecida, vai lá e faz uma grande oração, tudo filmado, aí ele mergulha no Jordão, aí ele sai do Jordão, e aí ele vai conversar com o espírita, aí ele vai conversar, porque a questão dele é a seguinte: vocês têm que me associar ao vosso Deus. Vocês têm que saber que eu sou uma figura ungida. E no momento em que você acredita nisso, meu amigo, o que sai da minha boca, não saiu da minha boca. Eu sou uma representação de Deus. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui, que é uma coisa assim, quando eu celebro a minha vasectomia. E vocês me mandam essas coisas que atacam a minha gastrite. Outro dia, alguém me mandou e falou assim: Denis, tudo que você fala, olha isso aqui. Um post, e aqui não tem nada a ver com a minha adesão política, não. Um post que mostra o político que fez agora essa peregrinação aqui, passou caminhando de Minas Gerais até Brasília, não sei exatamente o porquê, o propósito não ficou claro para ninguém, a não ser para eles, porque vai continuar tudo exatamente como está, e em um momento ele está em cima de uma caminhonete, falando de não sei o quê, e a mulher falando assim: reparem atrás dele o que acontece. Eu reparei, não acontece nada. Mas ela fala assim: reparem a imagem de Cristo, o nosso Senhor, se formando atrás do jovem enquanto ele fala. Falei, eu devo ter problema de vista, deixa eu ver, os meus óculos aqui, não estou vendo Jesus Cristo, nosso Salvador, atrás dele. Tem um punhado de nuvem, estava muito chuvoso. Aí eu olhei de novo, e aí eu fiz aquilo que eu nunca deveria fazer, fui aos comentários. Juro, tinha assim 2.000 comentários. Todos eles assim: Deus tocou a nossa alma, agora vem a salvação. Jesus está ungindo o movimento, e não sei o que, não sei o que. Não tinha um para falar assim: vocês não se envergonham? Não tinha um. Tá. O que você quer? Quando deram um tiro lá no Trump, e que passou a bala na orelha dele, mas imediatamente Deus moveu a cabeça do Trump, porque ele é a representação do bem encarnado, é o homem que nos tirará para um novo momento da história dos Estados Unidos, porque Deus o colocou ali. O mais trágico e grotesco da história da humanidade é que, e aí ela diz, estou citando John Galt em A Revolta de Atlas, em todos os altares que foram construídos, quem era imolado era sempre o homem. E quem era adorado era sempre o animal. Eram sempre os atributos do animal e não os do homem que a humanidade cultuava. O ídolo do instinto, o ídolo da força. Os místicos e os reis, os místicos que ambicionavam uma consciência irresponsável e cujo poder emanava da afirmativa de que suas emoções obscuras eram superiores à razão,
que o conhecimento vinha através de acessos cegos e imotivados e deveria ser seguido cegamente sem jamais ser questionado, acredite, acredite, não questione. Aceite a verdade, não questione. Não me deseja boa tarde agora não, porque eu tô puto. Brincando. Boa tarde. Mas essas coisas mexem comigo. Como? Não questione. Você precisa aceitar. Olha, você está problematizando uma coisa que não deveria ser problematizada. Você tem que assim, ó, abrir os seus braços e dizer, venha a mim, ó verdade. E os reis, cujo poder emanava de suas garras e seus músculos, cujo método era a conquista e cujo objetivo era o saque, cuja justificativa única eram as armas. Deus criou todo o cosmos, todo o universo, tudo que você vê. Uma folha de uma árvore não cai sem a sua permissão, mas eu preciso que você colabore todos os dias, metendo a mão no seu bolso, porque senão também. Mas não questione, porque isso daqui está numa passagem aqui. E aqui eu não estou falando de uma denominação X, Y, Z, aqui eu estou falando de política, de religião, de cultura, de tudo. Boa tarde, boa tarde. Os defensores da alma humana se interessavam pelos sentimentos e os do corpo humano, pelo estômago. Porém, ambos tinham em comum estarem contra a mente. Estarem contra a mente. Sabotadores do intelecto. Peraí, não dá para pensar um pouco só? Só um pouco. Aí, como é que é? Isso daqui é assim, isso daqui é assado. Mas isso daqui é assim, isso aqui é assado. Mas tem um negócio aqui que não cola muito bem. Coloca um pontozinho de interrogação aqui. Você pode fazer isso? Só um pontozinho de interrogação. Não pode, não. Não coloque aí. Porque se você colocar aí, vai desmontar todo o edifício daquilo que você tem que aceitar como verdade. Tá vendo aquele seu político lá, que você disse que é maravilhoso, não é corrupto e não sei o quê? Opa, o nome dele surgiu num negócio aqui. Não dá para colocar um pontozinho de interrogação aqui? Não coloque não, porque senão todo o edifício que nós construímos aqui, senão o PT volta. Não, o PT volta, meu amigo. Aí nós estamos lascados. Cara, é de matar, velho, é de matar. Essas duas figuras, o homem de fé e o homem da força, são arquétipos filosóficos, símbolos psicológicos e realidade histórica. Como arquétipos filosóficos, eles incorporam duas variantes de uma determinada visão do homem e da existência. Como símbolos psicológicos, representam a motivação básica de um grande número de homens que existem em qualquer época, cultura ou sociedade. Como realidade histórica, eles são os verdadeiros governantes da maioria das sociedades humanas, que ascendem ao poder sempre que os homens abandonam a razão. Por que nós temos a classe política que nós temos? Porque nós abandonamos a razão. Por que o mundo está como está, na forma como nós nos relacionamos? Porque nós abandonamos a razão. As características essenciais desses dois permanecem as mesmas em todas as épocas. E aí ela entra com duas categorias conceituais para denunciar esses dois tipos. Átila, o homem que governa pela força bruta, age ao sabor do momento, está preocupado apenas com a realidade física imediata diante dele, não respeita nada além dos músculos do homem e considera um punho, um porrete ou uma arma como a única resposta para qualquer problema. Eu vou dar um nome aqui, e aí, para mim, me independe se você concorda ou não, porque não é uma questão de concordância, são fatos. Por exemplo, Donald Trump no momento. Eu faço o que eu quero. Eu quero um território aí qualquer, eu acho que deve ser feito assim. Eu entro lá e tiro, faço, aconteço. Agora eu quero a Groenlândia. Por que você quer a Groenlândia? Não, porque ela é estratégica para a defesa dos Estados Unidos, tem ali umas riquezas
subterrâneas que me interessam e tal. Tudo bem, mas nós somos aliados históricos, senhor Trump. Vamos negociar. Isso aqui é território europeu. Você não está falando com a Coreia do Norte. Você não está falando com Kim Jong-un. Nós somos europeus. Isso aqui, ó, isso aqui é Dinamarca, isso é Groenlândia. Dinamarca, meu amigo. Senta aqui comigo, nós somos aliados de Segunda Guerra. Ó, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Como é que é? Vocês têm base militar aqui dentro. Ou vai por bem, ou vai por mal. Que isso, velho? Onde você tá? Então, por um lado, você tem o Átila. Eu faço. Por quê? Porque nós temos as maiores armas, eu tenho o maior pau sobre a mesa e dou paulada mesmo. Então, eu vou fazer isso. E tem um punhado de gente que vai achar isso lindo. E por outro lado, Putin. Cara, como é que você entra num país soberano e sai tomando terra e fala que ainda tem razão? Eu posso. Eu tenho arma nuclear, eu tenho não sei quantos milhares ou milhões de drones e não sei o quê. Eu vou ficar bombardeando, tacando e matando gente. Vou mandar 400 drones por dia em áreas que habitam jovens, crianças, bebês, quero nem saber. Meu pau é o maior pau na mesa. Átila. Do outro lado, você tem o feiticeiro. O homem que teme a realidade física, teme a necessidade de ação prática e foge para suas emoções, para visões de algum reino místico no qual seus desejos desfrutam de um poder sobrenatural ilimitado pelo absoluto da natureza. Então você tem, diante da realidade irracional, você tem o Átila, que é o força bruta, e você tem o feiticeiro, que é o apelo emocional místico. Superficialmente, diz Rand, esses dois podem parecer opostos, mas observe que o que eles têm em comum. Uma consciência presa ao método perceptual de funcionamento. Uma consciência que não escolhe se estender além do automático, do imediato, do dado, do involuntário. O que significa a epistemologia de um animal ou mais próximo dela que uma consciência humana pode alcançar. É um troço meio bicho. Não é assim que os bichos se resolvem lá na selva, por exemplo? Se resolvem dessa maneira. Já estou caminhando para o final, tá? A consciência do homem compartilha com os animais os dois primeiros estágios de seu desenvolvimento. Sensações e percepções. É o modo como eu sinto, o modo como eu percebo as coisas. Mas e a razão? Que vai sanear o modo como eu sinto, como eu percebo. As sensações são automaticamente integradas às percepções. Se eu sinto, deve ser verdade. Se eu percebo assim, deve ser verdade. Tanto pelo cérebro de um homem, quanto pelo cérebro de um animal. O que nós temos em comum? Vem cá, Thales. O Thales já apareceu aqui, porque ele já percebeu que está caminhando para o fim. O que nós temos de comum, Thales? Nós dois percebemos e nós dois sentimos. O que eu não tenho de comum com o Tales de Mileto? Com esse Tales aqui? Eu posso pensar a respeito das minhas percepções e das minhas sensações. Eu posso pensar a respeito. Quando eu abro mão disso, eu tô brincando às vezes com esse fofucho lá na pracinha, eu faço que arremessei a bola, ele acha que eu arremessei, ele sai louco, ele vai até o final da pracinha, atrás da bola. Eu não preciso ser assim, certo? Eu vi o cara fazendo de conta que arremessou uma bola para ganhar o meu voto. Eu posso parar e falar assim, mas peraí, essa bola nunca saiu da sua mão. Eu posso pensar a respeito das minhas sensações e das minhas percepções. Se bem que eu acho que o Tales sabe mais de filosofia do que muita gente que frequenta a realidade lá fora.
Integrar percepções em conceitos por meio de um processo de abstração é um feito que somente o homem tem o poder de realizar. E ele tem de realizar isso por um ato de escolha. Você tem que escolher ser racional e não só sentir, isso me emociona, eu acho que é assim. Tem que escolher, é um ato de escolha, de falar assim, eu tomo a decisão de não ser mais submisso a elementos místicos que conduzem a minha realidade sem eu saber o exato porquê, numa perspectiva de compreensão racional que me difere dos bichos. O processo de abstração e de formação de conceitos é um processo da razão, do pensamento. Não é automático, não é instintivo, não é involuntário, não é infalível. Por isso que nós temos, por isso que eu estou todos os dias, videozinho, 5 horas da manhã, sobe no YouTube, videozinho, 5 horas da manhã, todo dia um livrinho de apoio. Assim, olha isso aqui, cara. O valor da atenção. A atenção é um ato de vontade. A atenção é um ato de vontade. Aforismo pro. A integridade do pensamento. O pensamento íntegro é aquele que se traduz em ato, sem precisar de ulterior justificativa. Eu penso corretamente, ajo. Penso corretamente, ajo. O orgulho racional. O orgulho não é uma exaltação, é só um reconhecimento de que eu fiz bem o trabalho. A alegria tranquila de saber que se é digno de si mesmo. Pô, velho, não é possível. Tanta coisa linda, tanta coisa bela. O nível pré-conceitual da consciência é não volitivo. Aquilo que é anterior à consciência não é ato de vontade. A gente sente, a gente percebe. A volição começa com o primeiro silogismo. Quando eu coloco a razão para funcionar. Aí eu falo, como é que é? Eu percebi tal coisa, eu senti tal coisa, mas agora eu quero pensar a respeito. Aí é um ato de consciência. O homem tem a escolha de pensar ou evadir, de manter um estado de plena consciência ou de vagar de momento a momento em um torpor semi-consciente, que é a condição na qual se encontra a maioria esmagadora das pessoas. Um torpor semi-consciente. À mercê de quaisquer caprichos associativos. Eu pego as minhas emoções, associo essa com aquela, percepção essa com aquela, fecho meu olho para todo o resto e falo, eu aceito que seja assim. Vamos que vamos, e vai até o fim. Que o mecanismo desfocado da sua consciência produza. Nós não estamos condenados a sermos assim. Nós não estamos condenados a sermos dessa maneira. Nós não precisamos ser bichos irracionais, nós não precisamos ser bichos intuitivos, nós não precisamos nos dobrar aos aspectos mais irracionais, torpes. Me permitam adjetivar com uma outra palavra, infantiloides. É infantiloide. É bobo. O fato de eu respeitar não quer dizer que eu não ache bobo. Claro que eu respeito. As pessoas têm a sua subjetividade, as pessoas têm o seu mundo, as suas experiências. As pessoas escolhem como vão sentir. Bobo, é infantiloide. Tem uma realidade gritando aqui. Por favor, olha para cá. Olha para cá. Atrás da nuvem desse menino só tem uma nuvem de chuva. Não, deixa eu ver. Ali no mofo da parede, ó, não tem nenhuma coisa, é só um mofo. Não, é a imagem. Aí no outro dia, peregrinação. Porra. Esse político, cara, ele é populista, ele é demagogo, é só mais uma página colorida de forma diferente, com as mesmas formas, com os mesmos modelos.
Você não está vendo isso? Não, eu acredito que dessa vez vai ser diferente. E tome trouxa, e tome trouxa. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tá aqui um trecho do Para o Novo Intelectual, a filosofia de Ayn Rand. Dentro do Clube Ludovico há tantas outras coisas absolutamente preciosas. Enquanto eles me quiserem, eu estou com eles. Tem inclusive o meu, da Palavra ao Medo, primeiro autor nacional publicado pelo Clube Ludovico, está lá da Palavra ao Medo. Os livros do Clube Ludovico vêm com capa dura, né? Eles vêm numa versão luxuosa. Tantos livros extraordinários. Você vai ter acesso, né, a um Ayn Rand completo. É lindo ter isso daqui na sua casa. Importante que leia e, mais do que isso, importante que traga para a sua vida. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, que virão. Indiquem a live para os vossos amigos irracionais, a maioria deles, provavelmente todos. O Thales quer falar tchau? Quer falar tchau, Pretinho? Obrigado, gente, pela atenção aí. Foi um prazer, foi uma alegria. O Gordinho também quer? Vem também, Gordinho, vem cá. Vem, Gordinho, obesidade mórbida. Toma sol, eu. Toma sol, eu. É isso daqui. Beijo. Vai com Deus dos cachorros. Moçada, beijo muito carinhoso. Aproveitem o resto do dia, tá? Luiz, beijo.